Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O trânsito de carroças sempre foi um problema nos centros urbanos das grandes cidades. Recentemente, em Porto Alegre, foi publicado um decreto que cria um comitê executivo responsável pela regulamentação da lei que instituiu o programa de redução gradativa de veículos de tração animal nas ruas da capital gaúcha. A implantação do comitê faz parte de um acordo assinado com o Ministério Público. Para falar sobre o assunto, convidamos o promotor de justiça Luciano de Faria Brasil, que atua na Promotoria de Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística. Doutor Luciano, é um prazer tê-lo aqui no programa conosco e eu lhe perguntaria como está sendo formado esse comitê e qual o principal trabalho que terá pela frente. Bom, esse comitê ele surge justamente com a ideia de regulamentar a Lei 10.531, que instituiu esse programa de redução gradativa de veículos de tração animal e de tração humana no município de Porto Alegre. O Ministério Público percebeu que se não houvesse um impulso, se não houvesse uma chamada de atenção do poder público em relação ao poder público, em relação a essa matéria, talvez nós tivéssemos atrasos para a regulamentação da lei. Porque a lei dispõe que esses veículos de tração animal, de tração humana, serão retirados das ruas de Porto Alegre em até 8 anos. Então, a partir de um inquérito civil que já se encontrava em tramitação e que foi readequado justamente para contemplar essa necessidade de regulamentação da lei, nós chamamos uma audiência que teve o comparecimento de mais de 25 representantes de órgãos públicos municipais e também de representantes da imprensa. E a partir dessa audiência nós expedimos uma recomendação ao Poder Público Municipal. Ficou acordado naquela audiência que seria criado justamente um comitê para analisar a possibilidade de regulamentação dessa lei e para produzir algum efeito concreto. Então, no dia 13 de março, tivemos esse decreto, que cria esse comitê executivo, que é composto de vários órgãos da Prefeitura e que tende a produzir o decreto, aí sim, de regulamentação da lei. Certo. São as secretarias, várias secretarias? Secretaria de Gestão, EPTC, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Segurança Urbana e Direitos Humanos, tem uma série de órgãos que fazem parte. O que importa é que o município de Porto Alegre, por seus órgãos, consiga produzir algum tipo de regulamentação, porque sem a regulamentação, sem o decreto de regulamentação, a Lei 10.531, ela não terá nenhuma eficácia. Certo. Ela tem que definir justamente, o decreto tem que definir alguns critérios justamente para a aplicação da lei. A partir de que data os carroceiros e carrinheiros têm direito aos benefícios da lei? Até que data se permite o cadastramento de novos carroceiros? Esse tipo de situação. Certo. E falando de situação, há quanto tempo o Ministério Público vem se preocupando com essa situação dos carroceiros? Há muitos anos e em várias promotorias. Nós tivemos aí na Promotoria da Infância e Juventude um olhar específico sobre a situação de crianças e adolescentes que conduzem as carroças. Nós tivemos na Promotoria do Meio Ambiente também investigação, inclusive com o termo de ajustamento de conduta, que versa sobre a situação do bem-estar animal, sobre os maus tratos a animais. Nós tivemos, do ponto de vista do patrimônio público, também investigações sobre o transporte coletivo e sobre essa situação toda. Então, o que nós tentamos fazer a partir de 2007, que é a data da instauração desse nosso inquérito civil, foi analisar essa questão por um ângulo puramente urbanístico. Ou seja, qual a repercussão em termos de fluxo viário, em termos de repercussão urbanística da situação, da presença das carroças no trânsito de Porto Alegre. E a partir daí nós começamos a coletar esses documentos, que são vários, e pudemos inclusive auxiliar em termos de diálogo, de composição, de concertação de esforços, inclusive na própria aprovação da lei. Tivemos um diálogo muito bom, muito profícuo com o presidente da Câmara, o vereador Sebastião Melo, que foi o proponente justamente do projeto de lei, no qual redundou a Lei 10.531. Sim. E o termo de ajustamento de conduta, quais foram ou são os principais pontos desse TAC? Na Promotoria da Ordem Urbanística não chegamos provavelmente a fazer um TAC. Sim. Nós fizemos uma concertação de esforços, Sim. Nós fizemos um acordo que não chega a ser um ajustamento de conduta na audiência do dia 28 de janeiro, Certo. no qual
todos anuíram, justamente com a necessidade da criação do comitê, que foi instituído pelo decreto de 3 de março, e que nessas discussões do comitê fossem levados em conta os seguintes tópicos: a necessidade de imediato cadastramento ou emplacamento das carroças ou carrinhos e cadastramento dos carrinheiros ou carroceiros, a necessidade justamente de determinar o prazo limite para a incidência dos benefícios previstos na Lei 10.531 e a necessidade de definição das fontes de financiamento do programa de redução gradativa de número de veículos de tração animal, porque, afinal de contas, é um investimento de monta, terá que ser feito, justamente para recolocar essas pessoas no mercado de trabalho formal, e também a definição do destino dos animais, algo que nos importava, na medida que não se quer justamente o abate indiscriminado, e sim também a recolocação dos animais. Também foi feita uma comunicação à Polícia Federal a respeito de malversação, suposta malversação de recursos advindos da Petrobras, conforme uma denúncia feita pelo vereador Adelicel na oportunidade, e que foi veiculada, inclusive, pela imprensa do Ministério Público. O tempo para a retirada das carroças é 8 anos. O senhor tem um número hoje de quantas carroças há em Porto Alegre? Nós temos um dado de 2005 e que não está atualizado. Inclusive, por isso, o acordo feito justamente nessa audiência, no sentido de atualizar esses números, de se proceder ao emplacamento final e ao cadastramento final dos carroceiros e carrinheiros. Nós temos, segundo dados de maio de 2005, 3.801 registros de veículos de tração animal em Porto Alegre. 3.800 registros, ou seja, potencialmente temos 3.800 carroças. E também temos 4.735 registros de autorização para conduzir. Ou seja, além dessas 3.800 carroças, 4.735 pessoas estariam habilitadas a conduzir essas carroças no âmbito urbano. Certo. O senhor não tem um paralelo, até para se fazer em situação de outras cidades, de outras capitais? Não temos, Marco, justamente pela situação anômala pela qual passa Porto Alegre. Porque se nós compararmos com os grandes centros urbanos do centro do país, lá não é mais permitido o tráfego de veículos de tração animal, salvo aqueles de índole turística, absolutamente especial. Então, você não vê cavalos convivendo com carros nas ruas de uma metrópole no século XXI, em São Paulo, no Rio de Janeiro, é muito raro. Certo. Então, hoje, Porto Alegre vive justamente esse momento especial. E se nós tivéssemos que fazer uma comparação, nós teríamos que comparar com as metrópoles da Índia ou do Paquistão, de outros segmentos do mundo não desenvolvido, insuficientemente desenvolvido. Claro. É por isso que nós estamos tão preocupados com essa necessidade de conter esse potencial dano urbanístico advindo da presença das carroças no trânsito de Porto Alegre. E, ao mesmo tempo, estamos preocupados com a repercussão social. Ou seja, não basta simplesmente suprimir as carroças ou os carrinhos que são conduzidos por carroceiros e carrinheiros. Há também que se fazer a reinserção social dessas pessoas com um programa de redução gradativa do número de veículos de tração animal. Claro. E atualmente está sendo feito o cadastramento desses carroceiros e também o emplacamento desses veículos? Pelo menos foi recomendada a EPTC nessa audiência que assim o fizesse, na medida em que o decreto de regulamentação tem necessariamente que prever esses dados. Então essa é a matéria em discussão hoje pelo Comitê Executivo que foi criado no dia 13 de março. Nós temos uma outra audiência marcada para o dia 6 de maio, se bem recordo, no qual nós pretendemos fazer uma atualização dos esforços que têm sido feitos e inclusive incitar a administração no sentido de despender mais energia e mais empenho nessa matéria, que nós entendemos fundamental para o futuro do trânsito de Porto Alegre. Sim, porque tem que saber qual é o número exato, né, e qual a velocidade que isso está tomando, né, eu digo, de redução, né, dessas carroças na capital. Veja que a lei estabelece 8 anos, mas nada obsta que num prazo de 2 ou 3 anos nós tivéssemos a retirada, por exemplo, de metade das carroças. Ou seja, a velocidade dessa retirada, da redução gradativa, vai ser dada justamente pelo decreto de regulamentação. Por isso que nós temos insistido tanto nessa matéria. E nós não queremos que isso fique para depois, porque a possibilidade de que isso, pelo menos o nosso entender, de que isso ficasse para a próxima administração,
no nosso entender, era grande. Então, nós teríamos já apenas 4 ou 3 anos para despender os esforços necessários a esse programa. Nós queremos justamente cumprir os prazos da lei e que o Poder Público Municipal ele tome todas as medidas, desde já, para cumprir a lei e fazer essa retirada gradual. Falando em lei, doutor Luciano, quais são os benefícios sociais previstos nessa lei? Eles não estão previstos de maneira detalhada. O que há, sim, é uma previsão genérica de reinserção social, ou seja, da construção de fontes de renda alternativas que possam substituir essas que serão suprimidas por força da lei. Então, a nossa discussão é no sentido justamente de investir nas oficinas de separação de lixo, nas oficinas de recolocação profissional, no retreinamento dessas pessoas e, para isso, nós precisamos de um programa montado e financiado, justamente pela fonte de renda que será determinada no decreto. A ideia que se discutiu, inclusive, naquela audiência, de maneira muito livre, foi justamente se buscar um financiamento, inclusive, com outros órgãos, inclusive organismos internacionais, para compor essa questão. Ou seja, que o município tenha suficiente verba para financiar esse programa de redução gradativa e possa efetivamente fazer a recolocação profissional dos carrinheiros e carroceiros. Certo. Bom, acabando com as carroças, tem os animais. O que vai acontecer com esses animais? Uma participação muito interessante nesse processo todo de discussão e de diálogo tem sido das organizações não governamentais ligadas ao bem-estar animal. Elas têm participado desde o começo e se interessado muito. E, embora não fosse o foco específico da investigação, nós entendemos que isso não poderia passar ao largo aí de qualquer solução que fosse dada ao problema. Então, inclusive nessa audiência do dia 28 de janeiro, nós tivemos um depoimento bastante emocionado de um membro de uma dessas ONGs a respeito dos maus tratos que os cavalos sofrem nas ruas de Porto Alegre. E todos nós que caminhamos ou andamos de carros por Porto Alegre vemos o que acontece. O uso indiscriminado do chicote, a má alimentação dos animais, a carga de trabalho excessiva. Então, a ideia é de que esses animais sejam preservados e sejam destinados a outros fins, para CTGs, para órgãos públicos, para equinoterapia, enfim, para todas essas possibilidades aí para o aproveitamento dos cavalos. A ideia é que não sejam abatidos e que não sejam maltratados, que sejam justamente cuidados, bem tratados, e nós teremos com certeza apoio dessas organizações não governamentais no sentido de encontrar uma solução para esse problema. Por isso que ficou acordado também, que nós teríamos que ter no decreto de regulamentação um destino, a definição de um destino certo para esses animais. Certo. Os carroceiros, é claro, eles trabalham muito com material reciclável. A Prefeitura de Porto Alegre já tem um projeto de central de reciclagem de material, principalmente para atender esses carroceiros que são ali das ilhas? E é uma questão interessante porque tudo está interligado. Embora essa questão dos resíduos sólidos seja da alçada da Promotoria do Meio Ambiente, Defesa do Meio Ambiente, nós temos tido contato justamente por força dessa matéria. Então há uma indefinição no modelo de coleta de lixo de Porto Alegre que faz que justamente nessas brechas aconteça justamente a proliferação das carroças que fazem a coleta de alguns materiais, particularmente garrafa PET, latinha, papelão. Então, o que há é que se redefinir justamente esse modelo de coleta de lixo e há discussões nesse sentido. Com relação às ilhas, elas também foram, porque elas fazem também parte de uma problemática maior, foram objeto de uma ação civil pública que foi proposta pela Promotoria de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística e pela Promotoria do Meio Ambiente no ano passado, e que buscam justamente solucionar essa questão da ocupação humana nas ilhas do Delta do Jacuí, com base na legislação que redefiniu os limites do parque da área de proteção ambiental no final de 2005, mais precisamente em novembro de 2005. Então, nós estamos buscando uma solução das mais diversas facetas desse problema. Agora, é inegável que qualquer solução com respeito às carroças e carrinheiros passa por uma solução, pelo menos parcial, do problema das ilhas, porque boa parte das carroças estão localizadas ou tem sua base de operações nas ilhas. Sim. E isso envolve também um problema, falando em trânsito e tráfego, de trânsito de carroças
numa BR, uma faixa de alta velocidade, faixa de rodagem em que os veículos andam a uma velocidade bastante elevada. E isso pode e tem gerado acidentes. Então, nós estamos atentos a esses problemas, estamos tratando de todos simultaneamente na busca de uma solução global e efetiva para todos esses problemas. Certo. É a maioria carroceiros são das ilhas de Porto Alegre? Não diria a maioria, mas um contingente significativo. Porque a carroça, ela tem uma determinada autonomia de rodagem. Sim. Você não vai esperar que o sujeito saia de Viamão e vá até as ilhas. Sim. Então, um dos pedidos que foi feito no começo da investigação, antes da aprovação da lei, foi feito à IPTC, foi no sentido de se determinar justamente quais eram os trajetos essenciais, os trajetos básicos das carroças. Porque é fácil perceber que existem alguns canais de circulação que estão bem definidos. Então, as carroças vinculadas às ilhas, elas circulam mais pelo centro, pela região da Sertório, enquanto aquelas que estão vinculadas a Viamão, por exemplo, vão circular na Zona Sul. É fácil mais ou menos perceber qual é o nível de circulação e quais são os canais de circulação. Mas não há ainda esses dados. Nós pedimos à IPTC que fizesse esse levantamento, mas uma coisa eu posso te dizer, Marco, aquelas que estão nas ilhas são as mais visíveis, porque nós vemos trafegar com mais visibilidade, até pelo fato, justamente como dito, de trafegarem numa via de alta velocidade, Sim, como é o acesso da BR-290. claro. Não há ainda um mapeamento ainda do trânsito de carroças dentro de Porto Alegre? Não. Solicitamos à IPTC que fizesse, inclusive como base justamente para esse decreto de regulamentação. E antes da aprovação da lei, nós pensávamos, inclusive, em ingressar com uma ação civil pública, pedindo a solução desse problema, a retirada nos aprovada, justamente uma retirada gradual, mas nós não temos esse tipo de levantamento. E mais, um outro levantamento que entendemos necessário, para que se tenha uma regulamentação correta da lei, traçar o perfil socioeconômico dos carroceiros. Sim. Porque existe a possibilidade de que exista disparidade muito grande entre eles, e de que outros tenham outras ocupações ao lado da carroça, de que existam os chamados empresários da carroça, carroceiros que são donos de várias carroças e alugam justamente para os seus pares e estabelecem um tipo de exploração daquele negócio. Então, todas essas situações têm que ser levantadas. Nós temos indícios, nós temos notícias, mas não temos um estudo aprofundado que seria feito, está sendo feito pelo município. Claro. E há faixas de horários para o tráfego de carroças em Porto Alegre, doutor Luciano? Não, há faixas para o trânsito na ponte, Sim, no vão móvel da ponte. Mas em Porto Alegre não vemos essas faixas de horário. O que há é uma impossibilidade física, isso sim, das carroças trafegarem à noite, na medida em que não possuem iluminação. Mas, em princípio, o tráfego de carroças ele não encontra restrições sim, nas vias de Porto Alegre, sim, o que causa um problema, né? Às vezes as vias são de acesso rápido e muitas vezes estão obstruídas no horário do pico. E há muitas reclamações, né, de condutores de veículos. Muito. Você vê a possibilidade de nós congregarmos numa mesma situação, num fim de tarde, no centro de Porto Alegre, a repercussão urbanística no tocante ao tráfego viário, com a obstrução das vias de rodagem para uma carroça, os maus tratos aos animais, a presença de adolescentes ou crianças conduzindo carroça, ou seja, nós podemos ter em uma única carroça todo o complexo dos problemas que são tratados justamente pelo Ministério Público nas mais diversas áreas. Isso tem que ter solução, não pode continuar. Porque é justamente nesse final de tarde que as lojas, né, principalmente as lojas, né, os proprietários de comércio, colocam nas calçadas o seu lixo. Exatamente. Né? Então, os carroceiros descem, atrapalham o trânsito. E não só isso, há também notícias, e eu não quero generalizar, mas pedimos também um levantamento de informações policiais a respeito desses problemas, até para determinar justamente se há envolvimento com outros tipos de criminalidade, se justamente não há, além desses problemas apontados, qualquer outro tipo de crime que esteja associado justamente ao tráfico de carroças. Sim. Então, há com certeza um problema para Porto Alegre. E Porto Alegre cresce cada vez mais, tem cada vez mais carros nas ruas.
o problema viário é uma realidade. Basta nós sairmos às 5 horas da tarde aí por Porto Alegre, veremos que o trânsito fica obstruído em vários segmentos, vários locais da cidade, até já um horário mais elevado. Mas nós com certeza não vamos resolver esse problema do trânsito de Porto Alegre com a presença das carroças, né? A par do problema de bem-estar animal, do problema social, do problema humano, nós temos justamente esse problema puramente urbanístico, ou seja, da repercussão no trânsito. E isso nós temos que resolver. Correto. E a Brigada Militar, através desse batalhão ambiental e principalmente a EPTC, eles continuam fazendo essa blitz para verificar, por exemplo, carga excessiva nas carroças? Isso existe? Temos informações que a EPTC tem atuado. E mais, recebe as reclamações pelo número já divulgado e tem feito as fiscalizações. Muitas vezes as situações fiscalizadas não atendem ao que se entende como um parâmetro de maus tratos ou de uso abusivo, mas eles têm atuado sim e têm feito as blitz. É que, de qualquer maneira, o contingente da EPTC, e isso não é uma defesa do órgão, é uma constatação também, à luz da simples realidade dos fatos, de que o contingente não é suficiente justamente para dar conta dessa demanda. Sim. Ou seja, a EPTC, além de lidar com o trânsito de Porto Alegre, ainda lida com a situação específica das carroças, que demandariam um tipo de abordagem específica. Claro. Então não há como dar conta disso. Claro. Eu lhe falo isso porque não só as condições do peso, da carga da carroça, mas a gente se depara às vezes com cenas, com flagrantes, né, de maus tratos. Né? O carroceiro dando chicotadas no animal, a gente vê o estado do animal. O que acontece nessas blitz? O animal é retirado na hora? É examinado com a presença de profissionais da área e, se for o caso, é recolhido. Mas, além disso, também, como disseste, há o problema do excesso da carga ou do excesso nos limites, digamos assim, de distância do veículo. Então, nós temos carroças que são completamente lotadas e que acabam batendo em outros veículos. Enfim, são problemas todos que estão associados justamente à presença do transporte animal em uma metrópole de mais de 1,5 milhão de habitantes. Tudo fica no mesmo contexto. Tudo no né? mesmo contexto. E situações de menores de 18 anos conduzindo essas carroças, o que acontece, doutor Luciano? Deve ser informado tanto o Conselho Tutelar quanto a Promotoria da Infância e Juventude sobre essas situações. Particularmente o Conselho Tutelar, porque a regra da condução é a mesma para todos, apenas quem tem a autorização para conduzir, e necessariamente uma pessoa maior de idade e habilitada, é que poderá fazê-lo. São essas, quanto eu disse, 4.735 registros de autorização de condutores de veículos de tração animal que nós tínhamos lá em maio de 2005. Mas, com certeza, crianças e adolescentes menores de 18 anos não podem integrar esse número. Certo. O senhor já falou nisso, mas situações, o perigo de acidentes de trânsito é uma constante. Eu nem falo na BR, o senhor já comentou esse fato aqui, os carroceiros saem de noitezinha aqui de Porto Alegre e vão lá para as ilhas, quer dizer, sem sinalização nenhuma, e isso é um perigo real. Agora, eu digo aqui na capital, também o perigo é iminente. É muito grande. E muitas vezes convivem no mesmo espaço carros, motocicletas, pedestres, caminhões, ônibus e carroças. Às vezes numa via relativamente estreita, num horário de grande movimento. Então não há como você não ter a possibilidade estatística de ter um acidente. E esses acidentes envolvem, muitas vezes, danos à integridade dos animais, para não falar nos condutores dos próprios veículos. Então, há uma situação de perigo constante. E, justamente atentando a essas condições, é que nós tivemos a ideia, lá em 2007, de abrir essa investigação, antes da edição da lei, justamente com a ideia de ter uma solução definitiva para esse problema. E, como eu te disse, se não fosse a aprovação da lei, né, e aí agradecemos à Câmara de Vereadores, que teve essa sensibilidade, nós, de qualquer maneira, ingressaríamos com ação civil pública para retirar essas carroças do trânsito de Porto Alegre. E aí agora o nosso esforço para a regulamentação da lei e para o seu cumprimento efetivo.
O Ministério Público não descansará enquanto a lei não for cumprida na sua integralidade. Certo. Até agora nós falamos em carroças, carroceiros e esses que puxam esses carrinhos. Os chamados carrinheiros. Exatamente, os coletores de lixo. Estão previstos na mesma situação. A lei trata das VTAs, os veículos de tração animal, e os VTHs, veículos de tração humana, que é uma situação absolutamente humilhante, medieval quase, porque é algo degradante que se veja uma pessoa aviltando sua dignidade, puxando um carrinho como se fosse um animal de carga. Sim. Então, eles estão contemplados também justamente nesse programa de redução gradativa e farão jus aos benefícios da lei. Aliás, acredito eu que deveriam ter até uma certa prioridade na reinserção social, nos programas de reinserção social previstos na lei. Porque essa situação dos carrinheiros talvez seja a mais crítica do ponto de vista da dignidade humana. Sim, quando se trata da questão da dignidade humana, né? Bom, nós temos ainda 1 minuto para aquele recado final do Ministério Público, né? Aquele recado da promotoria urbanística. Bom, só nos resta dizer à comunidade gaúcha, especialmente a de Porto Alegre, com a qual trabalhamos, que o Ministério Público está inteiramente à disposição, por sua Promotoria de Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística, para receber reclamações, sugestões, enfim, qualquer tipo de diálogo a respeito dessa matéria e de outras matérias vinculadas à promotoria. E que a comunidade não tema. Nós estaremos atentos com relação a essa matéria e o Ministério Público não irá descansar enquanto não encontrar uma solução que atenda aos interesses da comunidade no tocante à redução e, final, supressão do trânsito de carroças e carrinhos no município de Porto Alegre. Ok, doutor Luciano Brasil, promotor de justiça, que atua na promotoria urbanística do Ministério Público em Porto Alegre. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua gentileza em aceitar o nosso convite. Nós vamos ficar por aqui e na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!